Olá, queridos e queridas ouvintes e espectadores do Tio da Letra. Estamos aqui iniciando mais um episódio e esse episódio para lá de especial porque nós vamos falar de um disco dos Secos e Molhados pouco conhecido pelo grande público. É o disco de 1978 com o nome homônimo, Secos e Molhados. Antes de nós começarmos a comentar o disco, eu vou dar a palavra para o Ricardo Almeida, que é um professor, cantor, compositor, integrante da banda Prajna e apaixonado pela banda Secos e Molhados. Ricardo, por favor, a palavra está com você. Oi, gente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao André, ao pessoal por terem me convidado para falar aqui do terceiro disco dos Secos e Molhados, né? O disco de 78, também conhecido como A Volta dos Secos e Molhados, né? O primeiro disco sem a formação clássica com Ney Matogrosso, né? Mas é um descasso, é um disco maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo trabalho do João Ricardo, né? Acho que ele faz coisas fantásticas. O Secos e Molhados é um projeto dele, né? E para além da performance vocal e expressiva do Ney Matogrosso, né? Quem gosta das músicas dos Secos e Molhados não pode deixar de gostar do João Ricardo e dos poemas que muitas vezes ele coloca, principalmente do pai dele, do João Apolinário, que são excelentes. No caso desse disco de 78, tem uma música que todo mundo conhece, né? E acha que é com o Ney Matogrosso, porque o Lili Rodrigues, o vocalista da banda nessa época, né? Ele tem o timbre de voz igual ao do Ney, ele canta muito parecido, né? Ele canta muito agudo. E a música é Que Fim Levaram Todas as Flores. Foi o último grande sucesso da banda chamada Secos e Molhados, sucesso radiofônico, né? Tocou demais na época e todo mundo hoje conhece, mas acha que é com o Ney, acha que é com a formação clássica, né? E eu lamento muito que essa formação, com o Vander Tafo na guitarra, só tenha durado um disco, porque o disco de 78 ele tem algumas faixas, não podia deixar de ser, muito semelhantes a dos dois primeiros trabalhos. Não podia deixar de ser, porque o violão do João Ricardo está lá, as composições do João Ricardo estão lá, a gaita do João Ricardo está lá, não tinha como não ter coisas parecidas, como, por exemplo, O Que Fim Levaram Todas as Flores, A Última Lágrima, mas ele é radicalmente diferente no sentido de que ele é mais pesado, né? O Vander Tafo dá esse peso, o João Ascensão no baixo também dá um swing, um peso grande, né? E os arranjos de cordas são mais proeminentes. Nos dois primeiros trabalhos a flauta era importante, nesse daí nem tanto. Aliás, eu nem sei se tem flauta nesse disco, não me lembro realmente, acho que não. Então, assim, as letras continuam muito poderosas, né? O vocal do João Ricardo nas músicas que fecham o lado A, Anônimo Brasileiro, e o lado B, Cobra Coral Indiana, são poderosésimas, né? E para mim é um dos melhores trabalhos do grupo chamado Secos e Molhados, é um dos melhores trabalhos do João Ricardo. Eu poderia citar também, depois dos dois primeiros, né? Além desse, eu citaria Teatro, que é um excelente disco também, e que o pessoal reclama porque o João colocou o nome de Secos e Molhados. Mas eu reconheço os Secos e Molhados como projeto dele, ele tem todo o direito de usar a marca, né? Então, assim, para mim, é um disco que marcou muito, né? É um disco que tem menos... o João Ricardo seleciona menos poemas de outras pessoas para musicar, tem mais músicas dele, né? Tem 2 poemas do João Apolinário, pai dele, tem esse do Cassiano Ricardo, e tem, na verdade, essa que eu mencionei, o Anônimo Brasileiro, né? Na verdade, é uma releitura do João Ricardo em cima de um poema de um escritor brasileiro que todo mundo acha que é o poema do Mayakovsky, porque o poema se chama No Caminho com Mayakovsky, e o João fez uma releitura desse poema, né, e inventou
a música Anônimo Brasileiro. Mas olha, é um disco mais pesado, é um disco com arranjos de cordas muito interessante, as letras continuam maravilhosas, e esse contraste do vocal do João com o vocal do Lili faz do disco uma preciosidade, e que, assim, quem não conhece tem que conhecer. Cara, tem que conhecer. Tem músicas absolutamente maravilhosas, entendeu? Maravilhosas. Especialmente as que o João canta também valem muito a pena, porque já é um caminho diferente daquele dos 2 primeiros do Secos e Molhados. Então é isso. A minha banda Prajna, na verdade, ela bebe muito dessa fonte. Quem quiser conhecer, né, é só procurar lá no Spotify ou no YouTube, digita Prajna Desobedeça, vai conhecer uma música, né, e daí você vai para as outras. Se você digitar Prajna, só vai dar mantra indiano. Ricardo, valeu pela fala. Você realmente é um apaixonado pelos Secos e Molhados. E, Fredão, eu acho que o Ricardo já disse tudo. A gente tem alguma coisa a mais para falar? A gente tem algumas coisas a mais para falar, apesar de que realmente nosso amigo Ricardo aí brilhou, né? Fez uma passagem assim, abriu com chave de ouro realmente esse nosso episódio, André. E a gente tem muita coisa para falar. Eu acho interessante, André, antes da gente chegar até 1978, a gente fazer ali uma pegada, né? Fazer um briefing aí de como se formou, né? Como é que é a história dos Secos e Molhados. Porque eu acredito que muita gente ouve falar dos Secos e Molhados, do sucesso que teve, das músicas famosas ali do primeiro LP, mas não tem muito uma ideia de como que a banda chega naquele momento. Vamos falar disso? Vamos lá, Fred, vamos lá. Então, André, é o seguinte, uma coisa que tem que ficar clara para quem não é muito fã não conhece bem os Secos e Molhados, e tem nos Secos e Molhados a imagem daquela banda ali de 3 integrantes de caras pintadas e também não entendem o contexto da época em que isso aconteceu, porque às vezes a gente tem dificuldade de se colocar no espaço e no tempo, né? Hoje é muito normal você ter pessoas andrógenas tratando de temas que outrora eram sensíveis e hoje já nem são mais tanto assim, né? Como sexualidade e liberdade artística, né? Os Secos e Molhados, ele nasce de uma ideia como o Ricardo colocou, do João Ricardo. O João Ricardo vem para o Brasil muito novo, né? Ele é português de nascença, né? O pai dele vem para o Brasil fugido lá da ditadura do Salazar, né? Que ocorria E olha que coisa, né? Ele chega no Brasil em 1964, em março de 64. Em abril de 64 se institui a ditadura no Brasil. Olha que curiosidade, né? É verdade, né, Fred? Ele sai de uma ditadura e entra em outra, mas no Brasil ele fica, né? O João Apolinário fica no Brasil e ele contribui muito para a cultura brasileira, inclusive lutando contra a ditadura militar a seu modo, né? Sim. Dentro das possibilidades que um jornalista, né, tinha naquele tempo para trabalhar, né? Sempre tratando dos temas, driblando, né, e fugindo da mão pesada da ditadura. De qualquer maneira, o João Ricardo cresce ali, ele já vem... É interessante ter uma entrevista do João Ricardo que ele fala que chega aqui em 64 e aqui não tinha Beatles ainda. E ele fala assim, pô, como assim, né? A coisa já tinha estourado, né? Em 64 os Beatles já estavam gravando seu 3º, 4º disco, né? Já tinha lançado até um filme. E ele chega aqui no Brasil e estava chegando junto, ele praticamente chegou junto com os Beatles aqui, né? E ele já tinha essa coisa forte do rock entranhada e vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Junto com um vizinho dele, o Gerson Conrad, né? Voltando só um pouquinho, né? O João Ricardo, então, começa a esboçar a ideia do que seria o plano dele, né? A ideia dele de formar uma banda. Com o Gerson Conrad, eles vão ali trocando experiência, trocando figurinha, aprendendo, desenvolvendo mais as habilidades ali musicais deles, e inspirado aí no folk americano, em Crosby, Stills e Nash, eles desenham
essa ideia da banda, né? Na verdade, o João Ricardo também tinha uma outra banda ali, né? No início, ele tocava num bar, no Bexiga, no Cortiço Negro, o nome do bar, mas ele conheceu uma pessoa muito importante durante essa fase, que foi a Lully. A Lully seria muito importante para a banda, não só pela questão dela ter composto 2 músicas que entrariam no primeiro disco, Secos e Molhados, né? Como também foi ela que indicou ao João Ricardo, que procurava ali um vocalista com uma voz que fizesse contraponto à voz grave dele, né? Uma voz mais aguda, parecida assim com uma voz feminina, né? E a Lully que sugere para ele um amigo que ela tinha lá no Rio de Janeiro, que era um hippie, fazia os seus badulaques lá para vender, mas volta e meia fazia ela tocava um violão, ele cantava, ela falou, pô, o rapaz canta muito bem, eu acho que você vai gostar, é o que tá procurando. Então o Gerson e o João vão para o Rio e conhecem lá então um rapaz chamado Ney de Souza Pereira, um hippie, lá já na alta dos seus 30 e poucos anos de idade, e ficam encantados com a voz do cara e falam, não, é isso mesmo que a gente precisa, né? E aí a história começa a tomar corpo, né? Então, a partir daí, o núcleo duro da primeira formação dos Secos e Molhados está fechado, né? Com o Ney, o João Ricardo e o Gerson. O Ney fazendo voz principal, o João Ricardo também na voz principal, e dividindo aí violões de 6 e 12 cordas com o Gerson, né? Gerson também fazendo backing vocals. Aí o projeto estava fechado e eles chamam uma banda chamada os Beach Boys, que inclusive é uma banda que grava Alegria, Alegria no Festival da Canção de 67 com Caetano Veloso. Olha que curioso, né? Como as coisas se entrelaçam. O interessante é que essa banda é uma banda argentina também, né, Fred? E isso reforça bastante essa questão da época, da integração da musicalidade latino-americana, que era fantástica nesse tempo. E nessa época também, André, a gente até discutiu de repente tornar isso uma pauta, né? Existiam músicos e bandas excelentes de rock and roll na Argentina nessa época, viu? A Argentina estava vibrando, bombando com rock and roll nesse tempo. Era legal depois a gente até entrar nesse assunto mais para frente. Com essa formação, André, eles gravam o disco de 73, o famoso disco das cabeças na mesa, né? Que inclusive um dos integrantes dos Beach Boys, que é o Marcelo Frias, aparece na capa, mas ele não é integrante fixo da banda, tá? Ele é o músico de apoio lá da banda Beach Boys. Em 74 eles lançam o segundo LP, da capa preta, as 3 caras na capa desenhadas, né? Que é o disco de Flores Astrais, né? Que teve a música que teve mais impacto. E aí, nesse período, entre 73 e 74, o sucesso foi estrondoso, estouraram no país inteiro, aquilo que a gente já sabe. Em agosto de 74, logo depois de lançar o segundo disco, o Ney e o Gerson saem da banda por questões de divergências ali, contratuais com a banda Secos e Molhados, né? E aí, André, em 75, eles lançam os seus discos solo, né? O Ney Matogrosso lança Água do Céu Pássaro, Gerson Conrad e Zezé Mota, atriz mesmo da Globo, né? Lançam um disco. E o João Ricardo lança um disco homônimo, porém ele é conhecido como Disco Rosa. Os 3 discos são discos excelentes, André, excelentes. Fred, esses discos, eles são fenomenais. Os 3 são ótimos discos. E é interessante porque o Ney, ele grava um disco muito maduro e com parcerias assim inusitadas, ou nem tanto, porque a gente falou dessa integração, né? Mas o Astor Piazzolla fez uma parceria com o Ney foi para a Itália, gravou 2 músicas com ele. O Gerson Conrad com outra parceria, quem diria, né? Com a Zezé Mota. E canta belamente, né? E ela canta belamente, bicho. Gente, essa mulher canta demais. Primeiro ele fez uma parceria com ela num musical, né, num teatro, e depois ele foi lá e gravou um disco com ela, muito bom. A música que se destaca é Trem Noturno, uma música que vale muito a pena ouvir. E o disco Rosa do João Ricardo é um descasso. Eu sim, sinceramente, Fred, o Ricardo, quando eu conheci o Ricardo,
ele disse assim, olha, para mim, André, os Secos e Molhados é muito mais do que os dois discos, 73, né, e 74. E é Isso. verdade, o João Ricardo, além de ele ser um excelente compositor e um excelente músico no sentido de conseguir uma sonoridade muito sui generis dele, ele também é um excelente cantor. Eu adoro ouvir o João Ricardo cantando. Olha, André, esse episódio nós pensamos, né? Quando eu sugeri a pauta, eu pensei, a gente precisa prestar um tributo para o João Ricardo, porque os Secos e Molhados, para muita gente, ficou muito centrado na imagem do Ney, não, obviamente, não que ele não merecesse isso, porque ele ajudou fortemente a construir a imagem dos Secos e Molhados e também ajudou não só na imagem visual estética, mas na imagem social dos Secos e Molhados, né? De transgressão. Óbvio que as letras, os poemas musicados, a escolha desses poemas para serem musicados pelo João Ricardo, essa curadoria que ele faz e que ele fez, né? Junto com aquela imagem, letras fortes, né? Mulher Barriguda, e outras tantas, né? A Rosa de Hiroshima, musicada pelo Gerson Conrad, que é um sucesso absoluto e é uma felicidade muito grande deles, né? Primavera nos Dentes, poema do João Apolinário também, que é uma letra muito forte, fala muito da nossa sociedade, né? Apesar dessa questão, a sociedade em geral, quem conhece Secos e Molhados assim, meio sem muita profundidade, marca muito na imagem do Ney, com razão, mas talvez não saiba que a alma daquela banda, a alma daquele projeto é do João Ricardo, cara. É do João Ricardo. E quanto mais você se aprofunda, quanto mais você ouve, quanto mais você estuda, mais você vai se apaixonando por essa personalidade. E é uma personalidade, André, que é um tanto... ela é um tanto, como eu poderia dizer, difícil, eu acredito. Porque o que acontece? Assim que termina aquela primeira formação, os microfones, né, as câmeras, os microfones se voltam para o Ney Matogrosso. Porque o Ney Matogrosso sempre foi muito mais sociável com a imprensa, principalmente. O João Ricardo, para você ter uma ideia, quando a Globo não, o canal Bis, faz aquele projeto Som do Vinil com o Charles Gavan, e o Charles Gavan fala da gravação do primeiro disco, o João Ricardo não dá depoimento. Não há depoimento dele, numa das principais obras da vida dele, entendeu? Então eu acredito que por essa relação intrincada do João Ricardo com a banda, também reflexo da maneira como a banda encerrou, e o João Ricardo vai para uma entrevista coletiva e a imprensa é muito dura com ele, eu acredito que ele se enclausurou ali naquilo e ficou muito refratário à mídia, entendeu? Fazendo com que não se desse tanto importância, que as pessoas, infelizmente, não valorizassem a obra dele, talvez pela personalidade dele, entendeu? Ele era chamado pela turma ali de o português turrão, né? Ele tem muita personalidade e esse projeto dos Secos e Molhados é um projeto da vida dele. Sim. E, né, claro, né, a gente não vai também só elogiar o João Ricardo. Eu acho que a personalidade dele forte, né, atrapalhou também um pouquinho nessa projeção dele, uma projeção que ele poderia ter maior na mídia, talvez, né? E, claro, a gente pensando nos Secos e Molhados, ele realmente eu diria que o João Ricardo é a alma e o Ney é o corpo dos Secos e Molhados, né? E Fred, eu queria fazer uma observação aqui. Quando você falou da Mulher Barriguda, Mulher Barriguda é um poema do Solano Trindade, cara, que é um poeta negro. Olha só que interessante isso, a gente falando dessa questão da literatura afro-brasileira, né? Então o cara já tinha essa preocupação lá naquele tempo, né? E quem musicou Mulher Barriguda foi o Gerson Conrad, que era o Gerson Conrad, o cara que sabia tocar melhor na banda. Ele tinha ali uma noção de música melhor do que todos ali. Que interessante, André, que interessante isso. E isso uma coisa também bastante interessante de verdade, que apesar de algumas controvérsias, quando o Ney Matogrosso
se apresenta sem camisa, né? Com aquele visual andrógeno, né? E a questão também da maquiagem. Há uma discussão de que houve ali uma conversa entre eles, não, pô, mas isso aí tá pegando mal pra gente, porque estão taxando a gente de homossexual, e o Ney, tipo assim, pô, foda-se, eu vou assim, ou vocês vão ou vocês não vão, entendeu? Eu vou. Porque o Ney também sempre foi muito firme, né, nas posições dele, graças a Deus, né, felizmente, porque ele é quem ele é exatamente por isso. Mas eles realmente não tinham, você não vê neles um traço de preconceito nenhum, né, cara? Eles já tinham a cabeça muito mais para frente naquele tempo. Eu acredito que o João, até em função dessa questão de ter vivido uma ditadura em Portugal e depois ter vindo para o Brasil, conhecido, né, mais de perto a nossa sociedade, e também vivendo de novo esse fantasma horroroso da ditadura, fez com que as cabeças ali fossem muito mais abertas, né? E abrissem o coração para artistas das mais variadas matizes, né? Então, André, aí depois de 75, os 3 discos solos, todo mundo feliz. Em 76, o João Ricardo lança o seu segundo álbum solo, que é aí, meu amigo. Aí o homem arrebentou, porque esse disco, que é conhecido, ele é homônimo também, mas é conhecido pela música Da Boca para Fora, uma das que fizeram mais sucesso ali, da capa branca, né, ele em pé ali, o escrito João Ricardo em azul. Esse disco é um absurdo de bom, cara. Olha, merecia até um episódio também, sabe? Mas infelizmente, cara, só fazer uma nota. Quem estiver nos ouvindo, procure esse disco e coloque na faixa Perdido, Presumivelmente Morto. É um puta som. Puta som. Aí é o seguinte, 76, os discos dele solo, infelizmente, não tem a projeção que eles merecem, não como ele merecia realmente. Ele fica meio fora ali em 77 e em 78 ele vem com o tema do nosso episódio. Um disco que ficou conhecido como a volta dos Secos e Molhados, apesar dele não ter um título, a não ser a linda capa preta, escrito Secos e Molhados em letras disco, como se fosse um neon em uma espécie de sunburst, assim, sunfade, né? Bonito. Eu acho aquela capa, apesar de simples, muito bonita. Fred, esse disco de 78 é muito interessante. Primeiro, cara, você não acha ele, você procura aí no Google, você não acha. No Spotify ele não tá. Na época o disco fez sucesso, a música que fim levaram todas as flores, teve até um clipe no Fantástico, né? Foi assim, uma música que realmente fez muito sucesso. Mostrou aqui os Secos e Molhados, veio ali aquela volta. Mas é um disco que a gente não encontra. Me parece que há uma espécie, sei lá, de sabotagem. Então, André, ó, quem utiliza o YouTube Music, né? O Spotify eu não utilizo, então não sei como ele tá lá, ou se ele tá lá. Você disse que não encontrou ele lá, né? Mas quem utiliza o YouTube Music, ele aparece lá. Se eu procurar pela banda Secos e Molhados, mas lá ele tá, infelizmente, ele tá invertida com a capa do disco de 1980. Então, quem olhar lá, quem procurar pela capa que eu descrevi, que provavelmente vai estar na nossa thumb aí, do vídeo, não vai encontrar esse disco. Vai encontrar o disco com a capa do disco de 1980, que é o João Ricardo e os irmãos, que eu não me lembro o nome agora, 2 outros caras, uma capa preta e branca, assim. Então, realmente, não é um disco fácil de achar. Eu comprei esse disco, o LP mesmo, né, recentemente. Também não foi fácil de achar no meio do mercado, assim, porque é um disco que não vendeu muito, infelizmente, cara. Infelizmente. Vendeu bem, como o Ricardo citou, que fim levaram todas as flores, foi o último grande sucesso com o nome Secos e Molhados, e talvez até o último grande sucesso radiofônico do próprio João Ricardo, né? Tanto solo quanto com Secos e Molhados. Vendeu bem na época o compacto, teve uma divulgação excelente, como você falou aí, de ter um clipe no Fantástico, né?
deu uma projeção, o clipe é bem legal, bem bacana, eles não tem nada de picar a pintada, a banda muda um pouco essa representatividade deles, essa apresentação deles. É um disco que, infelizmente, também não gerou muitos shows, né? Não teve uma divulgação muito grande de shows, então o disco ficou perdido, infelizmente, porque merecia também uma divulgação maior, principalmente pela qualidade dos músicos, pela qualidade de produção, pela qualidade de composição. Vamos combinar que é um disco realmente completo, né? Qualidade de gravação, qualidade musical e qualidade de composição. Para mim, é uma obra-prima. E ele conseguiu escolher ou selecionar músicos muito bons, né? O baixista João Ascensão, ele mostra que veio na música De Mim Pra Você. Ele faz uma linha de baixo, um groove, que aquilo ali não é qualquer um que faz não, Fred, assim, né? O Vander Tafo dispensa comentário. Para quem não conhece esse nome, vai lembrar da banda Rádio Táxi, né? Claro que na banda Rádio Táxi o Vander Tafo não vai mostrar toda a capacidade técnica dele na guitarra, mas ele é um dos melhores guitarristas, né? Não é falecido, dos melhores guitarristas que o Brasil já teve, e deu um corpo para as cordas, para as guitarras, para os violões, para os arranjos de cordas, de violão e de guitarra nas músicas, que para mim, não, assim, os dois discos anteriores não tem. O Vander Tafo, André, ele é aquilo que a gente chama de guitar hero, né? Ele tá no panteão dos grandes guitarristas brasileiros, né? Junto lá com o Robertinho do Recife, com o Pepeu Gomes, com o Kiko Loureiro, com Eduardo Ardanui, com o Mauro Hector. Ele está no panteão, assim, dos melhores guitarristas que o Brasil já teve mesmo. O interessante, Fred, é que no disco de 76, o Vander Tafo já fez ali uma boquinha com o João Ricardo, né? O João Ascensão também toca naquele disco de 76, né? O João Ricardo já traz esses dois para esse novo Secos e Molhados, né? Exatamente. Aí a gente tem o baterista, o Gerson Fernandes, que era o baterista do Incríveis, que é um baterista também excepcional, um baterista assim, top de linha, que dispensa comentários. Mas aí o destaque, né, Fred? O destaque fica pro vocalista, né, que é o Norival Rodrigues, porque o João Ricardo, ele deu apelido para todo mundo, né? E o apelido do Norival Rodrigues foi Lili Rodrigues. E olha, uma coisa muito interessante, cara, é que eu já ouvi, né, algumas pessoas já vinham alguns fóruns, mas o Gerson, o João Ricardo quis imitar a voz do Ney Matogrosso. Meu amigo, ele não quis imitar nada, ele já tinha essa ideia desde antes do Ney Matogrosso entrar para a banda. A ideia dele sempre foi ter um vocalista com voz feminina. E olha, vou falar uma coisa, tá? Ou quem vai ouvir o disco, ele não deve nada pro trabalho executado pelo Ney Matogrosso nos 2 primeiros discos. O Lili Rodrigues canta muito bem, uma voz bonita, uma voz aguda, né, como se esperava que fosse, mas de um aveludado, assim, de uma leveza. O trabalho dele na faixa Minha Namorada, cara, é uma coisa, cara, é de viajar ouvindo a voz daquele cara cantando, entendeu? O Lili, ele vem com a personalidade dele, aquela voz, é óbvio, dentro dos mesmos parâmetros que o João esperava para uma vocalização, né, ali feminina, né, ou contratenor, mas ele vem com a personalidade dele, cara. Você vê que ele não tá querendo imitar ninguém, ele é ele e casa, como casou nos outros 2 discos, casa perfeitamente com a voz do João. E olha, cara, a voz do João Ricardo nesse disco, principalmente em Anônimo Brasileiro, que ele canta sozinho, talvez com backing vocals ali, mas a voz principal é dele, é uma música forte, né, cara, de letra forte. E aí tem a questão que o Ricardo citou, né, de que muita gente acha que é um poema do Mayakovsky, mas na verdade ela é baseada num poema do Eduardo Alves da Costa. Eduardo Alves da Costa, exatamente, No Caminho com Mayakovsky.
e é uma letra do João, né, dele, baseada, né, mas, pô, a execução vocal dele e a música, né, aí entra aquilo que você falou, as guitarras que o Vander Tafo coloca ali, Essa música, o instrumental dessa música, para mim, é um baita de um rock and roll, é uma música pesada, porque sim, ela precisava ser pesada porque a letra é forte. As guitarras do Vander Tafo ali é guitarra de heavy metal, sabe? Assim, sim, é uma música assim que me lembra muito essas bandas de hard rock dos anos 80, o golpe de Estado, né? Golpe de Estado, sim, 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 cara, antecipa muito o que seria um pouquinho rock nacional dos anos 80 e, e você vê também a genialidade do João Ricardo. O João Ricardo foi criado num lugar de... O pai dele era poeta, era crítico literário, crítico de arte, ele abrigava pessoas, artistas na casa dele, tanto em Portugal quanto no Brasil. Ele teve contato na França com grandes pensadores da arte, e o João Ricardo viveu nesse lugar. A capacidade do João Ricardo de reler esse poema do Eduardo Alves da Costa é incrível. Eu queria até ler aqui uma parte do poema do Eduardo Alves da Costa, e depois eu gostaria que os nossos ouvintes ouvissem essa música, Anônimo Brasileiro, e percebessem a releitura poética que o João Ricardo faz desse poema, né? Então é meio redundante, mas é isso mesmo, tá? Então No Caminho com Mayakovsky. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dizem nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, conhecendo nosso medo, arrancando-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Esse poema é muito forte, ele continua, claro, só estou lendo um trecho, mas a leitura nossa. que o João Ricardo faz desse poema é demais. Nossa, fantástico mesmo, André. E aí, tocando na questão também dessa questão do João Ricardo estar antenado com as coisas, né, com o ambiente que ele está, ele compõe uma música chamada De Mim para Você, que você já citou o trabalho de baixo do João Ascensão, que é uma música disco, cara, que tá no nível, assim, dos melhores trabalhos de Bee Gees, sabe? Pô, faz realmente como diz aquela canção de funk, né, norte-americana, né, Burn Down the House, né, derruba a casa, né? E essa música, ela foi parte da trilha sonora de uma novela das 7 da Globo chamada Te Contei, que foi exibida em março de 78. Essa música entrou na trilha sonora da novela também. Para você ver também que houve, né, apesar de tudo que foi dito, não desdizendo o que a gente disse, o disco teve lá os seus pontos altos comerciais, né, que foi que, enfim, levaram todas as flores, e passou ali, né, teve a sua exibição ali numa novela global, que para quem não sabe, né, a TV Globo já foi uma grande emissora de TV, assim, ela já teve muita audiência também, né, não perdia para nenhum streaming, que também não tinha, né. Lá em Mongaguá tinha 5 canais de TV, tinha 3 ou 4 canais de TV naquela época, então você era obrigado praticamente a assistir a Globo mesmo, e a Globo matava a pau, né? É verdade, Fred. A Globo era que ditava as tendências culturais, era ela que inventava as notícias, era ela, né? Não tinha fake news, ela que fazia essas coisas todas que andam fazendo por aí, terceirizaram, né? Mas, Fred, eu também gostaria de falar de uma outra música que é muito interessante, que também eu acho que essa música se destaca a voz do João Ricardo e o arranjo de violão. O Vander Tafo, ele faz um arranjo de violão que é Como Eu, Como Tu. Como Eu, Como Tu, cara, ela tem um arranjo, esse trabalho de violão que você falou, e a voz do João Ricardo, e da maneira como ela foi masterizada, com um eco
E a letra também, a força do poema, de novo, do próprio João Ricardo, né? Um detalhe interessante que nesse disco só tem 3 músicas que a letra não é dele, que são poemas musicados, que é Minha Namorada, né? Insatisfação, que são 2 poemas do João Apolinário, do pai dele, e Cobra Coral Indiana, que é um poema do Cassiano Ricardo, também citado pelo nosso amigo Ricardo na introdução. Como tu, cara, é um daqueles pontos, acho que o artista alcança o ápice, sabe? É quando o cara fala assim, eu estou maduro de verdade mesmo. Apesar de que, como a gente já falou também, né, o Secos e Molhados já nasce com uma certa maturidade, né, desde o primeiro álbum, né? Mas eu acho que o João Ricardo, como compositor, nesse momento, eu acho que ele termina ali e fala assim, rapaz, eu sou bom no que eu faço, sabe? Como tu, é algo que merece uma audição, assim, de fone de ouvido, sabe? Prestando atenção nas nuances, no dobro de voz que ele faz com o Lili Rodrigues também, que, cara, olha, que disco, viu, cara? Que disco. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o Secos e Molhados não acaba com o fim da formação inicial lá após 1974. A banda teve idas e vindas, mas o João Ricardo sempre manteve o projeto vivo, né, com outros discos intitulados o Projeto Secos e Molhados. Teve discos muito bons e até recentemente. Então, enquanto o João Ricardo estiver vivo, o projeto, a ideia, a alma dos Secos e Molhados vai estar viva e esperamos que isso dure por muito tempo. Inclusive, é bom lembrar que recentemente, né, no Teatro Municipal de São Paulo, o coral da Orquestra Sinfônica de São Paulo prestou uma grande homenagem sob a curadoria e a presença e o convite, né, a presença física lá do João Ricardo, relendo canções clássicas, icônicas da banda, com todo um arranjo novo, uma roupagem nova, que foi um sucesso de público, sucesso de crítica. Muitos artistas estiveram presentes também para prestigiar esse evento. Então, enquanto o João Ricardo estiver vivo, os Secos e Molhados estarão vivos. É isso aí, gente. Estamos terminando mais um episódio de Os Tio da Letra. Quero agradecer novamente a participação e a fala mais do que especial do nosso querido Ricardo Almeida. Ouçam o disco de 78 dos Secos e Molhados, ouçam a banda Prágina, deem um like, compartilhem, sigam o nosso canal no YouTube e a nossa página no Instagram e até a próxima. Valeu! Can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.